Qual é o seu nível de intimidade no seu relacionamento? Será que você conhece a fundo cada uma das pessoas das quais você convive? Se eu perguntasse para você hoje, aqui e agora, o que agrada o seu pai ou o desagrada? Você saberia me responder? Provavelmente sim. Se eu perguntasse para você aquilo que traz alegria ou que entristece o coração do seu cônjuge, você com certeza saberia caracterizar algumas coisas. Se eu perguntar para você aquilo que fará o seu filho se alegrar, você saberia com certeza me dizer alguma coisa. Ou aquilo que o faz ficar mais quietinho no seu canto, mais tristonho, mais fechado. Tudo isso nós sabemos no mínimo uma boa parte dessa resposta. Mas e a nossa intimidade para com Deus? Será que nós sabemos entender de fato e conhecer aquilo que nós servimos e dizemos adorar? É necessário haver um nível de intimidade. É necessário haver um nível de conhecimento. Porque todo conhecimento traz por si próprio um nível de convivência, de intimidade. O profeta Oséias, no capítulo número 6, verso número 3, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E aqui fica a pergunta que não quer calar. Nós conhecemos de fato o Deus que nós servimos? Sabemos o que o agrada, aquilo que o desagrada? Sabemos proceder da forma que ele realmente quer? Quando Oséias nos chama a conhecer e a prosseguir em conhecer a Deus, em outras palavras, ele está nos chamando para um relacionamento diário e a fundo. Porque conhecer, mas prosseguir em conhecer. Eu posso ser apresentado para você hoje e daqui a 15, 20 dias, um mês ou até um ano, alguém perguntar se eu te conheço. E talvez eu saberei responder exatamente que sim, que eu conheço você, que eu te vi, que você mora em tal lugar, é filho de fulano. Mas o prosseguir em conhecer nos chama para um relacionamento, para uma intimidade. Então, quando o profeta ele diz, conheçamos e prossigamos, ele está nos dizendo, aprofunde no relacionamento com o Deus que você serve. Hoje, sexta-feira, aqui não está escrito, nós queremos aprofundar em um dos textos mais importantes de todos esses que nós já falamos até agora. Provérbios capítulo 6, verso número 16, está escrito: 6 coisas aborrece ao Senhor, e a sétima, a sua alma abomina. 6 coisas aborrece ao Senhor, e a sua alma, a sétima, abomina. Saber entender essas coisas é importantíssimo para o nosso relacionamento para com Ele, para que nós possamos tentar, ao menos, agradá-lo o máximo possível. Claro, a gente é ser humano, cheio de falhas, cheio de erros, cheio de tropeços, mas possível que nós conseguimos fazer aquilo que cabe a mim e a você. Nós temos que dar tudo de nós para agradá-lo, para que possamos ser aprovados pelo Senhor. Precisamos achar graça aos seus olhos. Por isso, o tema que eu quero trazer para nós na aula de hoje é: fuja daquilo que aborrece a Deus. O apóstolo Paulo diria: fugir da aparência do mal. Então, tudo aquilo que eu e você aprendemos que não agrada ao Senhor,
é necessário fugir, correr a disparada desse ambiente, dessas palavras, dessas pessoas, dessas atitudes e principalmente desses sentimentos. O meio do capítulo 6, ele é dedicado a uma série de advertências, de exortações, de aconselhamentos. Ele traz para nós algo extraordinário, porque após falar sobre a maldade no coração humano, como o profeta Jeremias disse que o nosso coração ele é corrupto, ele é perverso, após falar sobre essa maldade, ele traz um posicionamento importantíssimo a respeito daquilo que aborrece a Deus. Falar sobre essas 6 coisas é muito importante para nós. E principalmente quando nós falaremos da 7ª, porque a 7ª ele abomina. A expressão aborrece e a expressão abomina são 2 expressões fortíssimas em todo o vocabulário bíblico. Por quê? A expressão aborrece, no original hebraico em que for escrito, sane, é também usada para odiar e tratar como inimigo. Odiar, ou seja, tratar como inimigo. Em outros textos, a expressão abomina, ter rebam, aponta para algo repugnante, que gera revolta. Refletiremos sobre alguns pontos nesse texto hoje. Na próxima aula, nós aprofundaremos um pouquinho mais. Então, aborrecer, sane, abominar, rebam, são 2 palavras que nós precisamos entender no mais profundo possível. Versículo de número 17 de Provérbios, capítulo de número 6. Ele diz que Deus odeia ou aborrece olhos altivos. Olha o que o texto diz. Olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Vamos começar com olhos altivos. A expressão olhos altivos ele nos lembra de orgulho, altivez, autossuficiência, pessoas com ar de superioridade, pessoas que se acham melhor do que as outras. Isso é repugnante para o Senhor. Isso aborrece o coração do Senhor. Devemos repreender em nossos corações qualquer tipo de sentimento desse respeito. O ar de superioridade, de arrogância, olhando para os outros como se fôssemos melhores e maiores do que eles. Esteja certo de que qualquer virtude que tenhamos é resultado da graça e da misericórdia de Deus. Eu não mereço nada, você não merece nada. Se você tem alguma coisa, se você faz alguma coisa, é porque a graça do Senhor te alcançou. A misericórdia do Senhor te alcançou. É por isso que eu e você temos, pela misericórdia de Deus, como fazer algo para Ele. Não é porque somos bons, porque o próprio Cristo disse que bom é o Senhor. Então, se bom é o Senhor, significa que todo o restante não é bom. Então, nós temos que entender que tudo aquilo que gera em nosso coração esses tipos de sentimentos vai aborrecer ao Senhor. O que somos nós? Cheio de falhas, cheio de erros.
com corações enganosos, perversos, corações maus. Deixamos muitas das vezes o egoísmo, a soberba, subir para os nossos corações. Olhamos para as pessoas achando ser melhores do que elas, sendo que na realidade somos tanto pó como qualquer outra pessoa, sujeito a falhas, sujeito a erros. O que faz de mim e de você melhor do que alguém? Nada nos faz ser melhores do que alguém. Desde o mais semi-perfeito aos seus olhos, ou o pior dos homens aos seus olhos. Entenda que eu e você é tão ruim, é tão mal, é tão perverso como qualquer outra pessoa. E o que é que nos faz diferente? A graça, a misericórdia, o amor do Senhor, que é incomparável em nossas vidas. Esteja certo de que qualquer virtude ou competência que nós tenhamos só poderia vir no Senhor. Porque o apóstolo Paulo escreve que tudo de bom vem do Pai das luzes. Então qualquer coisa boa só pode vir de Deus. De nós mesmos, nós não temos nada. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Ele mesmo disse, sem mim, nada podemos fazer. Portanto, aprenda a ter um coração humilde, aprenda a reconhecer as suas misérias, aprenda a entender que você não é ninguém na fila do pão, que eu não sou ninguém em qualquer situação da minha vida. O que me faz, o que te faz sermos pessoas melhores é a misericórdia, a graça do Senhor que nos alcançou, que nos limpa, que nos lava através da sua palavra, nos purifica através do seu sangue. E vamos nos transformando todos os dias de fé em fé e de glória em glória. É isso que nos diferencia. Somente isso que nos faz ser diferentes um do outro. Porque Malaquias diz, outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Somente diferente, não melhores. Entenda isso. Portanto, busque com toda a intensidade da sua vida um coração humilde ao olhar para aqueles que estão ao seu redor. Que toda altivez, que toda arrogância, que toda soberba, que todo o ar de superioridade na minha e na sua vida seja destruído hoje, agora, porque é somente a graça e a misericórdia de Deus que tem capacidade de nos fazer melhores. A outra palavra importantíssima nesse versículo, ele diz que, além dos olhos altivos, a língua mentirosa. Querido, querida, uma das coisas que mais destrói a vida do ser humano é a mentira. Porque a mentira ela vem com a sua sutileza para nos favorecer momentaneamente em algo ou a alguém, para nos influenciar, para abrir certas portas, dos quais posteriormente, quando a verdade chegar, nós cairemos e cairemos o mais profundo possível e com o tombo mais feio possível. A mentira destrói. A mentira estraga qualquer tipo de relacionamento. A mentira, ela pode fazer de nós pessoas destrutivas e destruídas pela sua essência. Precisamos zelar por aquilo que falamos,
fugindo de palavras mentirosas, porque isso envolve manipular verdades, reproduzir fofocas, caluniar e acusar sem prova, insinuar o que não é verdadeiro, justo ou bom. Em muitos casos, o melhor posicionamento seria o silêncio. E ao falar algo que não deve, repreenda em seu coração. Em muitos casos, lembre-se, é melhor silenciarmos, porque falar mentira, isso não agrada a Deus, isso aborrece o seu coração. E as consequências da mentira, ela fecha portas. Por isso, é necessário falar a verdade e principalmente ser de verdade. Porque todo aquele que é de fato uma pessoa de verdade e da verdade, ele traz para si, ele possui uma espécie de imã em que atrai as pessoas para a vida dele, as pessoas que vão abrir portas para ele. Porque uma pessoa que é de verdade, os melhores negócios vão até ela. Aquele que é de verdade, os melhores relacionamentos vão até ela. Aqueles que são de verdade atraem a presença de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida. Aquilo que agrada a Ele. Uma das piores coisas que eu e você podemos fazer é viver uma vida de mentira. A mentira destrói, a mentira fracassa, a mentira detona com o seu nome, com a sua reputação, com o crédito que você poderia ter na vida das pessoas, nos comércios, em qualquer ambiente. Destrói a sua família, destrói o seu emprego, em sentido geral. Te arrebenta, destrói com tudo e com todos aqueles que estão em sua volta. E ao fazer algo que você sabe que é mentira, ou falar algo que você sabe que é mentira, que eu e você temos essa plena consciência, busque perdão do Senhor, porque Ele é fiel em perdoar. Ele pode nos libertar da mentira, no falar da mentira, no viver. Peça a Deus perdão, busque a Deus pelo seu perdão. E vigie aquilo que você fala, aquilo que você faz, os ambientes dos quais você vai. Seja alguém de verdade e alguém que fale a verdade. Terceira palavra, ou terceira expressão, mãos que derramam sangue inocente. Mãos que derramam sangue inocente. Aí vai algo que deixa um ponto de interrogação. Talvez na minha mentalidade e na sua mentalidade, nós nos consideramos ilesos, livres dessa expressão. Porque quando se fala em mãos que derramam sangue, a primeira coisa que vem em nosso coração e na nossa inteligência é o homicídio. E você diz assim, eu nunca assassinei ninguém, eu nunca matei ninguém, eu nunca fiz nada que pudesse machucar fisicamente alguém. Eu nunca briguei, eu nunca fiz nada de errado nesse sentido. Tudo bem, tranquilo. Mas, quantos corações você já fez sangrar? Quantos sonhos você já matou?
Quantas esperanças que você fez alguém perder. Tudo isso são mãos que derramam sangue. Refere-se tanto ao assassinato em relação geral, literal, quanto à participação em algo que cause sofrimento físico, psicológico, psíquico em alguém. Devemos cuidar para que não sejamos coniventes com injustiças e as iniciativas que geram benefícios para alguns e mortes para outros. Muitas das vezes, nós, com o nosso falso senso de justiça, muitas das vezes beneficiamos pessoas e prejudicamos outras. No nosso julgamento falho, na nossa justiça enganosa, nós muitas das vezes pensamos em nós mesmos e não levamos em conta o quanto nós estamos sangrando o coração de alguém ou prejudicando alguém. Quer ver um exemplo básico, bobo? Algum comentário que você faça a algum colega de trabalho, sabendo que aquilo poderá prejudicá-lo a ponto de perder o emprego. E assim ele perderá o sustento da sua família. Às vezes você, para fazer algum comentário que não pesa na balança, você pode destruir um relacionamento. Às vezes, por não pensar, você pode estar destruindo os sonhos, os projetos do seu filho, da sua filha, por falar com eles algo que os destrói. Quantos e quantos pais, quantos e quantos cônjuges, quantos e quantos filhos, amigos que destruíram a pessoa que estava em sua volta, as pessoas que ele disse que amava por causa de palavras agressivas. O apóstolo Paulo nos adverte aqui: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. Em outro texto ele diz que a sua linguagem seja sã e irrepreensível. As nossas palavras têm matado ou têm trazido vida? As nossas palavras têm ajudado ou têm empurrado ainda mais para o buraco? Temos que ser cuidadosos naquilo que nós falamos e fazemos. Derramar sangue inocente. Nenhum de nós está livre de cometer este erro. Porque muitas das vezes, como eu disse no início, somos inocentes, no literal. Nunca derramamos sangue de ninguém, nunca brigamos na vida. Não somos capazes de cometer nenhum homicídio, nenhum assassinato, mas somos capazes de frustrar, de prejudicar, de matar os sonhos de alguém. Palavras negativas, palavras pejorativas, críticas, apontamentos, fofocas, calúnias, tudo isso pode acabar com os projetos, com os sonhos, com a família, com o emprego de alguma pessoa. Então, portanto, que nós venhamos guardar os nossos corações contra a superioridade, contra a mentira e a participação naquilo que prejudica, que fere, que magoa a vida, o coração e os sentimentos de alguém. Lembremos que Deus aborrece essas três coisas. Portanto,
meu querido, minha querida, que nós entendamos que é necessário fugirmos de tudo aquilo que aborrece a Deus. Fuja, corra, não permita, em hipótese alguma, que o seu coração seja corrompido por isso. Que o meu coração seja corrompido por essas coisas é uma luta diária todos os dias, para que nós venhamos vigiar. Porque a Bíblia diz, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Não é porque está de pé, aquele que pensa estar de pé. Porque o que nos sustenta é as mãos do Senhor, que não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos tampados para que não possa ouvir. Então, que a aula de hoje tenha servido para saculejar o meu e o seu coração, para nós nos tornarmos melhores e termos ainda mais o conhecimento da presença do Senhor e daquilo que o agrada, e prossigamos todos os dias na intimidade desse relacionamento. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula, se Ele assim nos permitir. Paz e prosperidade seja sobre a sua casa, o seu lar e a sua família.